Sorriso de mãe. Amamentação. Pois não, minha filha? Vem cá. Doutora Camará, bom dia, doutora Camará. Eu já não sei mais o que fazer. A minha filha não para de chorar. O que é que está acontecendo? Olha só, doutora, eu já dei 2 orelhas embaixo dos meus óculos. Alô, alô, Aruanda. Nós temos aqui um caso de uma mãe ficando doida. Criança chorando sem parar. Uhum. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. O choro dela é assim, ó. Ela começa. Uhum. Oh, não, não, não. Tá certo. Olha, mãe, o bebê sente saudade do útero. Nem todo choro é de cólica. Nem todo choro é de leite, não é de dar peito de todo. Você pode fazer ela lembrar o som do seu útero, ó. Carregar ela bem apertadinha assim. E lá na sua barriga ela ficava ouvindo o seu coração bater na bunda dela assim, ó. Em movimento, ó. Não é o braço, não, é o joelho que vai. Né, Serena? Eu sei que você está chegando no mundo agora, não tem nem um mês. Tá assustada. Já viveu muita coisa. Essa posição aqui, ó, também é muito boa. Bota ela assim, bem apoiadinha, bem firme, que criança gosta de se sentir segura. Na sua barriga ela estava segura, não é? Então pode pôr ela aqui, ó. Ó. Bocão, bocão, bocão pra mamãe. A gente vai fazer um adendo nessa roda de conversa sobre amamentação. Já estamos aqui com 2 meses. E se eu pudesse voltar no tempo, algo que eu teria estudado mais quando estava grávida é sobre amamentação e puerpério. É foda, né? Porque a gente já tá com os hormônios, com o emocional, a flor da pele. E às vezes é a gente que tem que buscar informação para que a gente consiga ter mais autonomia de escolha, para que a gente consiga entender o que é que estão fazendo com a gente, né, na maternidade. E eu acredito, né, que o pré-natal, os nossos atendimentos de um modo geral, né, ainda precisam muito de melhoria. E é por isso que essas rodas, esses movimentos são importantes da gente estudar, botar um vídeo e ir desembolando as coisas de casa. É aqui o que aconteceu.
existem algumas intercorrências, né, na amamentação. E eu tenho o bico do peito para dentro, o mamilo invertido. E aí é legal a gente ir sabendo, né, um pouco como que é o corpo da gente. Por isso que eu digo, né, no pré-natal mesmo a gente poderia ter essa conversa com a gente sobre amamentação, puerpério. No meu caso, depois do parto, a primeira pessoa que nos foi orientar sobre como fazer a pega, como colocar a boca da bebê no meu peito, foi muito ruim, porque nessa primeira orientação eu estava com o corpo sensível, eu ainda não tinha feito xixi, né? Eu tinha acabado de acordar, e aí dividir esse tempo do bebê com o tempo das visitas profissionais, né? Que a gente tem no hospital para pesar, para averiguar isso, aquilo outro. E quando colocou pela primeira vez o bebê no meu peito, né? Na hora do parto teve a hora de ouro, houve amamentação, muito importante isso, né? A bebê sair da gente e ir para o nosso peito, para ela se fortalecer e tudo. Mas no outro dia, quando eu fui aprender mais, né, como fazer isso, não foi bom. E aí a gente teve alta do hospital, veio para casa e não estava entendendo nada, né? Que primeiro sai o colostro, só depois tem a pojadura mesmo, né? Que o leite escorre. Mas até isso acontecer, demora. E assim, tudo bem, porque o estômago do bebê é pequenininho ainda, né? Mas o que que aconteceu? Como marinheira de primeira viagem, eu não estava sabendo amamentar. E aí a bebê desnutriu, perdeu peso e a gente teve que ficar mais uma semana internada no hospital. Nessas uma semana, cuidaram dela com a fórmula artificial e acabaram esquecendo de mim. E eu fui lá ficando no leito, enchendo de íngua no peito, no sovaco, sem saber que estava tendo leite. E aí chegou ao ápice assim de eu sair da maternidade, procurar pessoas por fora para esvaziar minha mama, e essas pessoas me disseram da importância, né? Existem consultoras de amamentação. Elas me disseram da importância de massagear o peito antes do bebê pôr a boca, do nosso tempo, porque existe toda uma questão, né, do nosso corpo, dos toques, da boca do bebê. Então, quando eu voltei para a maternidade, eu tive que pisar firme lá, fiz uma reclamação, né, na ouvidoria do hospital e coloquei isso, ó, agora eu não vou colocar ela, porque eu ainda, né, tô com o peito ferido. A gente saber, né, como posicionar a criança no nosso peito ajuda a não ferir o próprio leite da gente. É um remédio, né? Mas tudo isso afetou demais o emocional. E até agora a gente está nessa caminhada, né? Porque está sendo preciso complementar o meu leite com a fórmula. E aí, para que não haja perca da pega do meu peito, né? Eu estou evitando de dar bico, justamente sabendo, né, que às vezes o bico, às vezes é um cala-boca para a criança e modifica a cara dentária dela todinha. Como o meu peito já é mais difícil dele ser abocanhado. Se à medida que eu colocar esses plásticos, né, esses materiais sintéticos, vai sendo mais difícil ainda da pega do bebê ficar correta. E aí a gente vai tentando. Como eu estava bastante cansada e ela estava perdendo muito peso, a gente tá dando por um tempo, né, a mamadeira, mas também estamos tentando outras formas aqui, né, Serena? Uma delas é essa aqui, ó, a colher dosadora, que é tipo uma madeira que vem com uma colherzinha. Também tem o copinho, que é o que mais dão na maternidade, né? Que é o copinho, esse copinho mesmo que a gente usa para fazer exame de urina. E a sondinha. Essa sondinha a gente põe ela numa mamadeira e a criança e coloca na boca da criança quando a criança está mamando. E aí ela estimula a nossa produção de leite, né? Porque, pelo que eu estou aprendendo, uma das coisas que mais ajuda a produzir o leite é pôr a criança no nosso peito, beber muita água, descansar.
dormir, porque isso tem a ver com o emocional. Mas como fazer essa rotina toda com uma criança recém-nascida em casa. E como amamentar, né? Sendo que a gente está recuperando a parte íntima da gente que passou por parto. Então, é legal ouvir mais conversas sobre isso, para a gente já chegar sabendo mais ou menos o que pode acontecer. A gente nunca vai conseguir entender o que vai acontecer, porque isso é só na hora. Mas compreender, né, as situações é muito legal. Então, eu vou deixar junto dessa roda da amamentação, na descrição do vídeo, mais umas indicações de vídeos. Tem um grupo muito interessante que chama Liga do TT, que foi o pessoal que me acolheu. Aqui a gente também precisou fazer uma pequena cirurgia de freno na língua. A linguinha da Serena veio um pouquinho presa, né? E aí isso também contribuiu para a melhoria da amamentação. Então, tem várias coisas, né, que é preciso analisar. Se a criança nasceu com alguma dificuldade, o que que a mãe também está passando. É um infinito, né? E as intercorrências que existem na amamentação para a gente já estar ciente, ó, preciso fazer isso, é importante eu massagear o peito, é importante eu conseguir tirar o leite para não empedrar. E lembrando que tem um grupo de WhatsApp, um grupo de mães, também tem um espaço aqui que a gente pode clicar e acessar uma biblioteca da gravidez. E quanto mais a gente conseguir, né, procurar fontes seguras, redes de apoio, mais esse processo pode ser de prazer, né? Porque a gente não precisa estar nesse sufoco todo de dor, de estresse. É possível ter outras histórias com amamentação, parto e pós-parto. Trabalhar o perdão, retirar os sentimentos de culpa, fortalecer o cuidado, tem sido um grande aprendizado da maternidade. E que a gente possa sorrir. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negra é a raiz da liberdade. Esse projeto chama Sorriso de Mãe, pensando na importância, né, da gente que está grávida sorrir e que o nosso sorriso é a própria criança que está no nosso ventre, né? E a gente hoje vai conversar sobre amamentação e cuidados com o bebê. A gente tem aqui Natália Oliveira, Nayane Pinto e Elane Santana. E aí eu vou pedir para que cada uma se apresente, né? E as mães que também estão aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas, ligar o microfone, que a dúvida de uma pode ser a dúvida de muitas, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com cerca de 42 gestantes, mas às vezes as pessoas acessam a roda depois, ou vão ficar grávidas depois e cheias de dúvidas, como nós que estamos aqui passando por esse processo agora. Então, que possa contribuir, né, com o acesso à informação e a saúde também, né? Que é algo necessário para a gente estar gestando. Então, boa tarde. Meu nome é Natália. Trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na coordenação materno-infantil, e lá eu sou enfermeira. Já trabalhei no Hospital Sofia Feldman durante um ano, e aí, né, passei no meu concurso e hoje é onde estou até hoje. E lá na secretaria eu trabalho um pouquinho com aleitamento materno, um pouco com algumas coisas em relação à criança, algumas coisas em relação ao pré-natal de alto risco, um pouquinho de tudo ali. Também faço parte do comitê de aleitamento materno, trabalho, não sou aquela pessoa mais experiente no aleitamento, sou de estudo mesmo, ainda não sou mãe, então sei que, às vezes, com esse dia a dia, essa vivência que vocês têm, né? Eu ainda não tenho, é mais daquilo que me passam, que me conta, e espero contribuir aqui hoje com você. Sou Elane Santana, sou psicóloga, sou mãe, sou avó, né? Amamentei muito, amamentei bastante. É uma das melhores sensações da vida, é amamentar. É muito bom, é muito gostoso. Trabalho com saúde mental, trabalho com jovens, adultos, com família, tá? E eu tô aqui para que a gente possa aprender juntos, porque por mais que eu tenha amamentado, não sou expert em amamentação, não estudei nem estudo sobre,
Não faz parte da minha área de estudo, porém faz parte da minha vivência, fez parte de muitos anos da minha vida, né? Estamos aqui para aprender. Então, boa tarde. Meu nome é Nayane. Eu sou cientista social. Também não costumo estudar sobre questões maternas, mas assim como Elane, eu vivi na prática, né? Eu sou mãe de Maria Sofia, ela tem 12 anos, e eu fui aprendendo assim, né? O caminho se faz caminhando, já dizia Paulo Freire. Quando Sofia nasceu, o primeiro instinto, o primeiro ato que ela fez foi buscar meu seio, lógico, né? Porque ela nasceu 12h05. Não, me entregaram ela, né? Colocaram em cima do meu seio 12h05 e ela já foi direto procurar com que se alimentar, lógico. Em pleno domingo, meio-dia, ela queria se alimentar. E o primeiro gesto dela foi buscar o meu seio para se alimentar. Hoje é 25 de maio, uma quinta-feira, que é um dos dias que eu mais gosto e respeito na semana. É o dia de dois ancestrais meus. Então, eu sou de religião de matriz africana e hoje, sendo 25 de maio, é o dia que a gente celebra o Dia de África, né? Que é o nosso berço maior, é o berço da humanidade e é o nosso útero gestor. Então, eu sou grata pelo convite de Mar, por esse dia, né? Então, que possamos trocar nossas experiências e vivências, que a gente vai aprendendo assim como vocês, que ainda está grávida ou que teve o bebê, a gente vai aprendendo no caminho, né? Vai sentindo um incômodo ali, o que é que eu boto para cicatrizar aqui? Os mais velhos falam, bota o próprio leite do peito, que cicatriza. E aí a gente vai, né? Tecendo esses saberes, caminhando. Não há uma cartilha pronta, a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Natália, eu quero te perguntar quais são as informações básicas, né, que a gente precisa saber sobre a amamentação e se existem alguns hábitos, né, que podem contribuir para uma amamentação sadia ou podem piorar a amamentação, né? E como é que a gente pode fazer esse cuidado já na gravidez para quando a criança nascer a gente está preparada, né? Sua pergunta é muito ampla, não sei se eu vou conseguir atender tudo, porque assim, falar de amamentação é falar de muitas coisas aí que estão interrelacionadas. Mas realmente, em questão desse preparo das mamas, realmente existia essa questão do esfregar com bucha, de tomar banho de sol, fazer com seringa para poder tirar esterilizar o mamilo, né? E hoje em dia isso não é mais recomendado, né? A mama ela é preparada durante toda a gestação, né? Como eu falei, eu ainda não tenho filho, mas vocês podem reparar que a auréola ela vai ficando mais escurinha, né? Tem um pigmentozinho que vai deixando essa auréola um pouco mais escura. Então, isso já faz parte de todo o preparo da mama. Não precisa de tomar sol. Então, com a produção dos hormônios, ela vai fazendo com que a mama ela fique preparada. E em questão dos mamilos, de fazer esse mamilo mais protuso, o bebê ele não mama no mamilo. Aí o ideal é aquecer quando ele pega apenas o mamilo, geralmente causa ali uma fricção, então vai machucar. Então, fica um pouquinho difícil aqui na tela para a gente poder mostrar, né? Mas o bebê ele precisa abocanhar além do mamilo. Essa parte escurinha da auréola é onde ele vai colocar a boquinha dele, porque é ali que estão os ductos, tudo ali onde ele vai precisar de fazer a força com a boquinha para poder tirar o leite. Então, quando ele pega o mamilo machuca. Então, o ideal é que ele pegue. Ou a gente não fala areola toda, porque cada areola tem uma formação. Nós temos areolas muito grandes, outras menores. Então, ele vai pegar a maior parte da auréola para poder conseguir ali fazer de maneira mais efetiva a saída do leite. Quando ele pega no bico, é quando machuca. Então, um primeiro ponto é isso, né? O bebê não mama só no mamilo, né? Ele pega o bico inteiro. E quais Na verdade, não é nem só o bico, ele vai pegar a areola, tá? Então, ele tem que abrir, a boquinha tem que ser bem aberta, o lábio superior viradinho para cima e o lábio inferior viradinho para baixo, porque aí ele vai conseguir abocanhar toda a areola ou parcialmente, né? Vai depender do tamanho da auréola ali. Mas é importante que ele não pegue só o bico. Ó, básico, eu digo que
o leite materno é o ideal, né? Tem tudo que a criança precisa, independente da condição. A gente tem estudos falando que, inclusive, a mãe que ela está desnutrida, a qualidade do leite não fica pior porque a mãe é desnutrida, porque ele consegue dar tudo que a mãe tem de melhor para a criança. Então, até os 6 meses, preconizada aí pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, é que até os 6 meses de vida a gente ofereça apenas o leite materno, não oferecendo água, não oferecendo chás. Então, até os 6 meses é isso. Após os 6 meses, e aí a gente não usa, hoje não fala mais só 6 meses, tem alguns sinais de prontidão que nós chamamos, às vezes a criança está sentadinha, mas isso eu acho que pode deixar numa conversa com o pediatra mais para frente, né? Então, assim, até os 6 meses o leite materno, após os 6 meses, leite materno mais uma alimentação complementar saudável. O leite materno, ele possui proteínas que são da criança. Quando o leite, eu não sei se todos sabem, mas a fórmula infantil, que é o leite em pozinho, ele é um leite derivado da vaca, né? Então, não tem nada. Às vezes tem gente que pensa que é um leite da mãe em pozinho, mas não é um leite derivado do leite de vaca mesmo. Então, as proteínas, elas são diferentes, então a digestão da criança é diferente, ela é mais demorada, então às vezes ela dá essa sensação de saciedade, é por isso que às vezes confundem que o leite materno, às vezes ele pode ser fraco, que o leite materno não sustenta. Na verdade, não é isso, é porque o leite materno, como ele tem proteínas que são próprias do ser humano, a digestão da criança ela é facilitada. Então, é por isso que às vezes a criança ela vai, às vezes, ali mamar mais vezes. Mas isso também é regulado no decorrer que ela vai ficando mais velha. No primeiro mês, realmente, a criança ela ainda está... Ela é um processo de adaptação com o meio ambiente, então ela está ali se adaptando, então às vezes ela vai mamar mais vezes mesmo, às vezes vai fugir, não tem aquela questão do horário de 3 em 3 horas, é que a gente fala da livre demanda, que é importante, mas ela vai tendo ali ela vai se encaixando com a mãe em alguns horários que são importantes para ela. Tem criança que vai acordar à noite, tem criança que vai acordar de 3 em 3 horas, tem criança que vai acordar de 1 em 1 hora, né? Não tem nada muito específico. Cada criança ela vai conduzir a sua vida ali de uma maneira. O leite materno, a gente chama de colostro, esse inicinho do leite. Então, assim, ele é muito rico ali de água mesmo, que é muito importante. Então, por isso que a gente fala que não precisa complementar o leite com água ou qualquer outro alimento. Então, esse leite no início, ele é mais aquoso mesmo, mas ele contém, a gente chama que esse primeiro leite é igual uma vacina, ele tem vários anticorpos, então ele é importantíssimo que a criança receba essa primeira mamada. Para crianças que estão na UTI, hoje é recomendada a colostroterapia, que é justamente esse leite, essas gotinhas de leite. Então, hoje, às vezes uma criança que está lá na UTI neonatal e às vezes ainda não tem condição de receber o leite materno, é recomendado que a mãe tire essas gotinhas e leve até a criança até na unidade neonatal, para vocês entenderem o quanto é importante, porque esse leite ele é rico em células que são importantes da defesa. E por isso, e outra coisa que é importante é deixar a criança mamar o tempo que ela desejar e esvaziar nas mamas. No inicinho, o estômago do bebê é muito pequenininho, então assim, com questões de ml já satisfaz. Mas ao decorrer dos meses e com as mamadas mais efetivas, o estômago do bebê vai crescendo e também ele vai conseguindo amamentar mais. E aí também vai passar, o leite também passa a características também um pouco diferentes, de acordo com a necessidade. Um leite de uma criança prematura, ele contém, às vezes, menos proteínas do que um leite de uma criança a termo. Então, o leite ele é adequado para a fase que a criança ela se encontra. Então, o leite prematuro contém umas substâncias que ele precisa mais. O leite da criança que é termo contém outras substâncias que são importantes para ele naquele momento. E além das fases da mamada também, que é importante. Eu comecei a falar e eu parei. Então, no início ali, o leite, ele é mais aquosinho, depois ele vai dando a gente chama de uma encorpada, que é o leite com mais gordura, que é importante para ele ganhar peso. Então, por isso que a gente fala que é importante o neném fazer uma mamada completa, que é até esvaziar a mama, que aí ele vai conseguir mamar tanto esse primeiro leite,
que ele é mais aguadinho, que tenha uma quantidade de água maior, e depois o leite com mais proteína, e depois com mais gordura, que é para ganho de peso, além de outros nutrientes que o leite contém. Tem algum alimento que a gente comendo favorece a ter mais leite? Porque geralmente a gente vê uma canja bem forte, depois que você parir, vai te dar sustância. Uma cuscuz, né? A questão do milho. Tem coisas que a gente pode comer para contribuir e outras que, se a gente comer, pode piorar a qualidade do leite? A alimentação da mãe, a gente tem sempre que preocupar com a alimentação da mãe. A gente fala muito da criança e às vezes a mãe esquece de se alimentar. O que é recomendado é uma alimentação saudável, tomar bastante líquido e fazer uma alimentação saudável e equilibrada. Não tem ligação falando assim que a canjica vai fazer o aumento do leite, a canja. É a alimentação saudável, a mãe se cuidar, é a mãe tomar líquido que vai ajudar na produção. Outra coisa que ajuda bastante a produção do leite é quanto mais você oferece a mama, mais você vai produzir. O nosso corpo, ele é assim, né? A criança, a mãe e a criança se ajudam. Então, quanto mais a criança mama, o organismo entende que aquela criança vai precisar de mais. Então, o organismo produz mais leite. E por isso que é importante dar livre demanda. Então, quanto mais a criança quer, mais você vai produzir. Então, assim, a recomendação é uma alimentação saudável. E, assim, se tem algo que prejudica, aí é importante vocês irem observando. Eles falam que, às vezes, o feijão provoca gases, mas tem gente que fala que para ela não, para a criança dela não provocou. Então, você vai retirar aquilo que você percebe que não está trazendo desconforto para a criança, ou você retira ou você reduz. E tem alguns chás, algumas coisas que às vezes não é recomendável. Café, às vezes, não é recomendável. Então, tem alguns alimentos que não são recomendáveis, mas às vezes, quando a mãe às vezes faz muita questão, o que a gente recomenda, às vezes, é diminuir, não comer na quantidade que você comeria ou tomaria. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu sou uma mãe atípica, de uma criança de 3 anos com TEA, e infelizmente eu não passei por esse período de aleitamento, de amamentação, que eu tive alguns problemas no pós-parto e não tive possibilidade de alimentá-la. Quando eu retornei, ela já estava na inserção do leite artificial. E aí a inserção alimentar dela hoje é muito prejudicada, tanto por isso e tanto por conta da seletividade alimentar, por conta do transtorno. A gente faz nutriterapia, está fazendo com uma especialista, e aí a introdução dela está sendo agora, está sendo um pouco tardia, mas não está sendo desvinculada, porque é agora que está sendo apresentados os alimentos saudáveis para ela. Eu gostaria de saber se tem algum alimento específico, né, que possa contribuir, que possa ser substituído, porque a lactose a gente já está trabalhando, a lactose, ela ainda toma mingau, né, porque é o que facilita, é o alimento que eu consigo fazer a introdução mais tranquilamente com ela, que ela realmente é muito seletiva, tanto a textura como a cores. A gente está tentando retirar a lactose logo diretamente com o mingau, mas ainda tem sido difícil. Eu queria saber se tem algum outro alimento, né, que possa estar contribuindo nesse processo. Adriana, acho que como é um caso muito específico, eu realmente não conheço, mas eu posso procurar saber se existe algum alimento específico que possa contribuir. Assim, agora, assim, de imediato, eu não consigo, né, pensar, mas posso me colocar à disposição para procurar e te dar um retorno, sim. Aqui na conversa tem uma pergunta da Suelen Lopes. A primeira dúvida que tinha era saber se preciso acordar a criança para amamentar ou não. Eu estou dando em livre demanda e não tenho uma rotina de mamadas. Assim que ela pede, eu dou. Mas tem vezes que ela dorme bem à tarde, 4 horas direto. Tem uma quantidade em ml para dar a cada mamada? Em caso eu opte por fazer ordenha? Quais os prejuízos em amamentar com a mamadeira? Hoje Manu está somente no peito, mas vejo que logo terei que sair e terei que deixar ela em casa e vou precisar deixar o leite. Essa questão de acordar o bebê, tem pediatras que falam que tem que, de 3 em 3, se a criança não acordou durante 3 horas, tem que acordar. Tem pediatras que falam que não precisa. O que a gente fala é que tem que observar se a criança está ficando muito sonolenta, se a criança está fazendo xixi normalmente, porque se isso está acontecendo, ela está dormindo porque ela realmente está descansando.
que ela precisa desse momento para o descanso. Então, a gente não né? Eu não sei quanto tempo que o bebê está, então geralmente a gente observa isso mais na primeira semana mesmo, porque às vezes a criança, né? Se a criança não teve picos de hipoglicemia, porque aí nesses casos também a gente fica mais atento, mas se for uma criança que está fazendo xixi normalmente a cada mamada, então não teria essa necessidade de acordar, não. A gente também observa xixi, observa se a criança, no momento que ela está acordada, se ela fica agitada, né? Então, assim, se ela não fica sonolenta, não precisa de ficar acordando a criança mais, não. Sobre a utilização de bicos e mamadeiras, realmente né? Assim, não posso falar que não use, mas a gente desaconselha porque realmente traz muitos prejuízos. A criança pode vir a largar o peito com mais facilidade, além dos problemas que tem com a questão da dentição, né? Que a gente sabe. Caso o retorno ao trabalho, você não precisa oferecer o leite na mamadeira. Hoje, vocês podem oferecer o leite no copinho mesmo, um copinho aí, esses copos Lagoinha, ele pode ser oferecido nesses copinhos de cachaça, não né, fala copinho de cachaça, esses copinhos pequenininhos. Não precisa ser oferecido em mamadeiras, não. Bancos de leites e os postos de coleta estão aí para isso, para ensinar vocês a retirarem o leite, a armazenarem o leite. Então, vocês não precisam inserir fórmula porque vai ser iniciado o trabalho. Então, vocês precisam se preparar com antecedência, retirar o leite com antecedência, né? Guardar eles no pote de vidro. A retirada do leite tem toda uma organização para ser feita, mas é possível. Não vou falar para vocês que é uma coisa fácil, que é trabalhoso, né? Porque você tem tirar o tempo ali para isso, mas é bem possível de ser feita. E os nossos bancos, né? Acho que não é todo mundo que aqui que é de Minas Gerais, né? Mas os bancos e os postos de coleta e as unidades básicas também, elas estão disponíveis para isso, né? Os profissionais estão disponíveis para poder ensinar como é que faz essa retirada. E o armazenamento também, e também o como oferecer no copinho também. Tem a colherzinha dosadora, mas o copinho funciona super bem. Qualquer copo, xícara, pode ser utilizado. E a questão do ml, eu acho que eu posso olhar com vocês se tem alguma coisa referente ao mês, mas vai depender muito da idade que a criança está. Aí eu posso depois olhar direitinho como que está isso hoje para cada mês, e aí eu retorno também para vocês. Em relação aos profissionais, eu queria saber quais são os profissionais responsáveis nessa instrução para poder fazer essa coleta dos leites nos hospitais, por exemplo. Porque, assim, como eu tive o problema pós-parto, quando eu retornei para a sala para minha filha, já tinham dado fórmula para ela e não tinha um banco de leite. E em nenhum momento, nenhuma profissional me orientou que eu poderia procurar outra esfera, outro recurso. Eu queria saber quem são os profissionais, né, responsáveis e de que forma eles podem estar inseridos nesse contexto. Tá bom, ótima pergunta, Adriana. Infelizmente, o que a gente espera é que todos os profissionais da saúde, né, ali dentro da maternidade principalmente, todos deveriam saber, informar e ensinar. Infelizmente, não é uma realidade de todas as nossas instituições. Mas, então, dentro da maternidade, eu entendo que todos os profissionais ali dentro deveriam saber, né, deveriam ter te orientado. Se não fizesse a orientação naquele momento ali, poderiam sim ter te encaminhado para um banco ou um posto de coleta. Às vezes, a sua cidade não conta nem com um banco, nem um posto. E aí, as unidades básicas de saúde, né, e os centros de saúde de cada localidade, às vezes chama, né, tem uma denominação para isso. Esse profissional também deveria estar capacitado a te dar essas informações e esse apoio. Mas, infelizmente, a gente sabe também que em alguns momentos, em algumas unidades, esses profissionais não estão. Então, assim, eu acho que parte muito disso aqui que a gente está fazendo. Quando a gente tem a informação, a gente cobra. E quando as pessoas são cobradas, acaba que elas vão buscando a informação também. Então, isso aqui é muito importante por isso, que a gente vai cobrando e a sociedade e os profissionais se sentem na obrigação de dar esse retorno. Mas
Mas é assim, né? Infelizmente, acho que você não teve uma vivência muito boa em relação ao aleitamento materno dentro da maternidade, né? Como que as pessoas ali poderiam ter te apoiado. E eu acho que um papel do profissional da saúde é apoiar na amamentação, porque a gente sabe o quanto ela é importante para a criança, para a mãe e hoje para a sociedade, né? Não é só mais naquele círculo familiar mais. Aqui no posto de saúde do meu bairro, eles estão pedindo, né, fazendo uma campanha para doar potes de vidro para o banco de leite, né? Porque parece que tem que armazenar no vidro. E às vezes a gente Isso. joga fora, né, aquele pote de maisena com a tampa. E É, aí, se pode tiver um vir posto com de tampa de saúde, plástico, que é o ideal, isso mesmo. sim, é importante a gente doar, né? E é a realidade de muitas mães que têm que trabalhar, cortar a amamentação, né? Mas quando a gente assiste palestras, filmes, a gente vê que existem mães que amamentam até 2 anos, 3 anos de idade, porque Exatamente. sabe da relação, né? Do desenvolvimento cognitivo da criança com esse vínculo, Isso. né? E eu assisti um filme muito interessante, chamou O Renascimento do Parto. E aí, nesse filme, mostra, né, como que, às vezes, a cesariana, ela foi induzida aqui no Brasil, muitas vezes sem necessidade, né? A mulher tem a condição de ter um parto normal, mas é forçado esse corte, porque é tudo muito mecânico, né? Como saindo da esteira de produção, né, de mercadoria, já marca o horário, o dia, corta a mulher, tira a criança e coloca na incubadora. Mas a gente tem o direito, né, de parir e a criança vir para o nosso seio antes de ir para qualquer outro lugar. Aí, antes de passar para a Ilane, eu queria que você conversasse com a gente, Natália, sobre essa importância, né, da criança com o seio, assim. É muito importante, sim. Que você falou aí da questão de colocar a criança em contato. Hoje, a gente sabe que a primeira coisa que tem que ser feita após a criança nascer, caso ela, né, tenha condições, nasce uma criança ali com condições de ir, é ir para o seio materno, ficar ali em contato pele a pele. O contato pele a pele, ele pelo menos durante 1 hora. Porque esse contato, ele permite que a criança, ela tenha contato ali com a flora bacteriana da mãe, ela também ajuda na regulação térmica da criança, é muito importante. Então, ela sai ali do útero, que é quentinho, e vem para um ambiente que é totalmente diferente. Então, tem aquele aconchego, tem o calor da mãe, a gente sabe que isso é benéfico. E, além disso, esse contato pele a pele ajuda bastante no aleitamento materno, porque já a produção ali da ocitocina já começa a ficar maior, e às vezes durante aquela primeira hora a criança já vai mamar. Se eu não me engano, foi Elaine que falou? Que foi Elaine? Nayane. A Nayane falou, né? Que a filha dela já nasceu, já mamou ali na primeira hora. Isso, caso a criança não mame, não é um problema, mas quando você coloca no contato pele a pele nessa primeira hora, isso facilita bastante e já faz a criança reconhecer ali a mãe e já sentir o cheiro. Então, isso facilita bastante no prosseguimento do aleitamento materno, é bem importante. E aí a ocitocina, que eu fui aprendendo, né, que às vezes a injeção que dão na pessoa para ela parir, ela é um hormônio ligado ao prazer, né? A alegria. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente produz a ocitocina, né? Exatamente, isso mesmo. E aí, já puxando para o lado da saúde mental, né, da psicologia, para chamar a Ilane para a roda, assim, né? Parece que tem uma relação também da amamentação com o psicológico. Eu ouvi uma mãe que disse que ela acabou de ter o neném e aí vem aquela coisa, né? Da família toda querer entrar na casa, gente que às vezes é amante do marido, que é divorciado, nem convive com a família querendo fazer visita, e às vezes a mãe ali ainda se recompondo, né, de um processo de luto também, que é deixar de ter a criança dentro de si, com aquela turbilhão de coisas, ter que falar assim, não me visita agora. E aí essa mãe que eu ouvi, ela disse que ela não estava sabendo falar não. E aí ela estava empedrando o leite. E aí era um processo dolorido, né, para ela conseguir de novo tirar o leite da mama. E quando ela foi aprendendo a pôr esses limites, ela viu que o leite saía mais fácil. Então, Elane, eu sei assim, como psicóloga, avó, mãe, conversa um pouco com a gente sobre essa relação do nosso emocional com a amamentação. Boa tarde mais uma vez, meninas. Eu costumo dizer que aqui é a CPU. Daqui para baixo é o computador.
Se na CPU está dando problema, o computador funciona? Então, tudo e qualquer coisa que vai aconteça no seu corpo é derivado do seu psicológico. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o positivo quanto para o negativo. A gente precisa tomar muito cuidado nessas questões de relacionamento de mãe e filho, da gravidez, de amamentação. Por quê? Porque o outro interfere muito, interfere bastante. A gente ouve bastante de muitas mulheres reclamando pelo fato de não terem uma rede de apoio, né? Reclama muito, questiona muito. Mas eu vou trazer uma vivência minha. Eu tentei ajudar uma pessoa, porque ela estava só e ela precisava de uma rede de apoio, e ela era o tempo todo aversiva. Ela dizia que ela queria ajuda, mas quando a gente ajudava, ela não aceitava a ajuda. Ela era aversiva. E isso começou a afetar na amamentação, isso começou a afetar no dormir, isso começou a afetar a alimentação dela. Relacionamentos abusivos afeta a amamentação, afeta na produção de leite, afeta a questão do humor. Eu não tenho estudo algum em relação à amamentação entre mãe, criança e o bebê. Mas eu consigo compreender que se o seu psicológico não está legal, se você não está bem, lógico que o bebê também não vai ficar legal. Imagine uma mãe com depressão e severas crises de ansiedade amamentando uma criança. Essa criança vai ter o quê? Ela vai ter depressão e ansiedade também. Porque ainda que as pessoas não entendam e não compreendam, é genética sim. É passado de pai para filho. Ou melhor, de mãe para filho. Muitas crianças hoje têm depressão, têm ansiedade, têm severas crises, a escola não sabe lidar, tem as questões de comportamentos em casa, na rua, com os colegas na escola. Por quê? Porque ele adquiriu depressão e ansiedade quando ainda estava no ventre da sua mãe. Imagine através da amamentação. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu amo meu marido, eu sou apaixonada por aquele cara, ele quer um filho, eu vou dar ele. Seu relacionamento está sólido para que você engravide? Porque não é só você querer fazer a vontade do seu marido, dele ser pai. Você tem que ter o desejo para ser mãe. Você está com esse desejo? Isso aí faz parte de você? Isso aí faz parte dos seus sonhos, dos seus planos? Porque filho é uma coisa que você vai ter para o resto da sua vida. E os danos que vai vir junto com ele também. Você está preparada para ver seu peito durinho, bonitinho, que você olhava no espelho fazendo carícias nele caído? Com um peitinho pequenininho, ó, imenso, cheio de leite. E a depressão pós-parto que vai lhe causar? Tem questões de rejeições. Rejeição de quem, Elane? Rejeição do marido. Não é nem que ele esteja te rejeitando, mas você está tão sensível que qualquer coisa que ele faça ou que ele diga, você vai sentir como rejeição. Então, você vai sofrer e vai interferir na produtividade de leite. Então, o seu psicológico, ele afeta você num todo. Quando eu faço palestras, eu pergunto, porque as pessoas têm uma questão muito terrível, terrível mesmo, em relação a frequentar a sala de um psicólogo ou, caso necessite, de um psiquiatra. Se você tem um problema estomacal, você procura quem? Um gastro. Se você quebra um osso, você vai procurar o quem? Um ortopedista. Porque você está com problemas aqui, você não pode procurar um psicólogo. Então, eu acho que deveria ser obrigatório, tanto que eu trabalhei por 8 meses no núcleo de atendimento a mulheres, e nesse núcleo eu só atendia as gestantes com parto de risco, gravidez de risco. E a gente chegou a sentar para traçar um plano para poder atender essas mulheres. Por quê? Porque elas rejeitavam atendimento psicológico, porque elas diziam que ela iria lá só para ser atendida pela assistente social, porque fazia encaminhamento para outros hospitais, por Salvador aí afora, para poder fazer os exames, pela enfermeira, porque precisa passar pela enfermeira para fazer a triagem, para chegar até o médico. Ela não precisa de psicólogo, não, que ela não tem problema. Ela não é doida, ela não é maluca. Essas eram as frases que eu escutava das gestantes. É necessário, durante toda a gravidez, sim, do início ao fim, atendimento com psicólogo.
porque a cabeça do ser humano afeta tudo no seu corpo, absolutamente tudo, tanto no seu corpo quanto ao redor. Uma mulher gestante, ela já está com todos os seus hormônios aflorados, todos. E uma mulher gestante com ansiedade? Uma mulher gestante com ansiedade no parto ou na gravidez e pós-parto. A gestação é uma transformação. Sim. Isso aqui, ó, precisa de cuidado, porque é isso aí que move o mundo. Move o seu corpo, move o seu lar, move tudo, tudo, absolutamente tudo. E as pessoas ainda não conseguiram compreender isso. E hoje em dia, por lei, né, Elane, a gente tem direito ao atendimento psicológico, psiquiátrico, a própria terapia integrativa, muitas pessoas não conhecem, né? Na última roda de conversa que a gente fez, tinha raizeiras, já com seus 50 anos, que a gente foi descobrir que a maternidade pública aqui oferece, né? Terapia como essa que eu fiz hoje na orelha, né? Que diz que a orelha da gente tem o formato de um feto, né? Virado de cabeça para baixo. É o formato de um feto. Então, se às vezes na nossa cidade não tem, talvez na maternidade da capital tenha, ou então a gente precisa mesmo ligar, cobrar, exigir para que esse serviço seja implementado, né? Eu iria te dizer isso agora. Se na nossa cidade não tem, nós sabemos, conhecemos os nossos direitos e sabemos que temos direito a isso, a nossa obrigação é cobrar para que tenha. Porque a partir do momento em que a gente entender que os setores públicos, aqueles espaços públicos ali só estão de pé porque eu pago os meus impostos e quem trabalha ali são os meus funcionários, porque se eu não pagasse, as paredes não estavam de pé. Se eu não pagasse, não tinha funcionário ali dentro. Então, o povo precisa entender que espaço público é o espaço do povo. Então, eles precisam serem bem tratados, serem respeitados e atendimento de qualidade. Se está na lei, tem que ser cumprida. E se não está sendo cumprida, a gente está aqui para cobrar. Mas, infelizmente, o povo não age nem pensa dessa forma. Acha que nós somos escravos de políticos. E a gente precisa começar a brigar para que as pessoas mudem essa mentalidade, mudem essa percepção. Muitas vezes, desde a escola, né, a gente precisava ter aulas, né? Existe abertura nas disciplinas de ciências, em várias, até mesmo as ciências sociais, né? Já puxando para a Nayane aqui, para trazer o relato dela. Tem vários espaços onde a gente pode aprender sobre essas questões, né? E aí, Nayane sendo mãe, também tendo amamentado, com essa realidade de mulher negra, né? Tem várias pessoas que a gente pode conhecer, né? Teóricas, como a Bell Hooks, que vão falar dessa dificuldade nossa de amar, né? Porque são centenas de anos que a gente passou por processos de dor, de escravização. Então, a gente aceitar o toque, ou a gente mesmo ser amada por alguém, né? Numa sociedade que olha pela cor, pela aparência física, é super complicado, né? E algo que eu vi que não tem como política no país é, por exemplo, uma saúde mental específica para gestante, né? Isso aí a gente ainda não tem. Ou uma formação continuada em gênero e raça, porque às vezes aquela psicóloga ali também vai precisar ter um entendimento das questões étnico-raciais, né? Quando ela for atender uma mulher de periferia, que está em vulnerabilidade. Às vezes o problema, como aconteceu comigo, né? Vai ser financeiro também. Então, quem está na ponta do pré-natal precisa entender assim, não, peraí, aqui eu preciso encaminhar para assistência social, aqui você precisa entender o que você vai fazer com o seu MEI, com a sua aposentadoria, você está desempregada, porque tudo isso envolve também o amamentar, o gestar, o parir, né? E aí, antes da gente passar para a Nayane, vamos ouvir a Elane. Nós temos espaços aqui, eu vou falar aqui da minha cidade, nós temos 2 espaços para atender mulheres em situação em partos de risco, em gravidez de risco. Eu era uma das psicólogas, hoje está descoberto, porque depois que eu saí, até então não colocaram ninguém. E a outra psicóloga que está lá, muito boa também na Cresan, aqui na sede, porém ela não tem informação
especialização dentro dessa área, né? A gestação, amamentação, RN, não temos. É uma das coisas que eu falo, que eu cobro muito aqui, que a gente precisa ter educação continuada. Verba para isso, todo município recebe. Porém, eles não fazem. E todas as vezes que nós temos reuniões, eu bato na tecla. Se eu atendo um paciente, eu percebo que tem uma necessidade, eu vou estudar, eu pago com meu dinheiro, eu pago com meu salário, porque eu quero trazer o melhor para o meu paciente. Mas o município não oferta, infelizmente. E essa área aí é extremamente precária, em questão de profissional. É mínimo. Sim. E, Nayane, como é que foi sua vivência, né, na amamentação? Às vezes a gente vê algumas mães passando sufocos, né, tipo do peito vazar tanto, ou então de esquecer de guardar o leite de forma correta e perder, ou leite empedrar, e aí quando o leite empedra, o que é que a gente faz? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência, no que você puder compartilhar, para a gente ir construindo esse conhecimento aqui. Então, boa tarde para quem chegou depois, né, que a gente fez o momento inicial. Eu anotei aqui, né, o meu parto, o meu parto não foi normal, né? Então foi cesariana. Sofia nasceu com 4,7 kg. Eu ia fazer uma prova em Salvador na época. Eu também sou aqui de São Francisco do Conde. E ele disse: antes de fazer a prova, passe para me ver. Quando eu fui ver o médico, eu estava em trabalho de parto sem saber, porque eu estava achando que estava fazendo xixi e estava perdendo o líquido, né? Minha barriga era muito grande quando eu terminei. Eu tinha aquelas calças que se chama canguru. Quando eu acabava de suspender o canguruzinho, tinha que baixar de novo. Minha mãe sabia que eu estava em trabalho de parto, mas ela não dizia nada. Dizia: oxe, menino, fique quieta, daqui a pouco o médico vem te ver. Aí quando eu cheguei lá, ele falou: não, seu parto vai ter que ser, você vai ter cesariana. Enfim, eu tive Sofia, como eu já falei, nasceu meio-dia, e eu observei, né, que após esse momento que a enfermeira colocou para ela ter esse contato comigo, aí foi pro quarto. A gente, quem para cesárea, sabe que a gente fica 12 horas sem sentir do umbigo para baixo, né? A perna fica paralisada. E quando eu voltei a sentir as minhas pernas, eu pedi para sentar, pedi para a avó dela me sentar um pouquinho, que aí já foi no outro dia praticamente. Ela me sentou e eu observava que quando eu amamentava, mexia com o meu útero também. Eu ficava achando que era porque o parto não foi normal, mas isso aí ninguém me ensinou antes, né? Eu tive que ir na prática. Aí eu observava que quando ela sugava, o meu útero dava aquela, tipo uma pulsação, né? Aí eu dizia: então tá tudo isso, ficava fazendo esse movimento. Aí eu comecei a observar que isso tudo estava ligado. Com relação, né, à questão de saúde mental, como eu disse a Má no início, quando a gente ainda estava na conversa antes, eu também fiquei com o psicológico muito abalado, porque nós somos acostumados com o nosso corpo, né? A partir do momento que a gente gera um outro ser, esse ser começa a partilhar de tudo da gente, né? Eles vão se alimentando a partir do cordão umbilical. Então, se a gente vai se alimentando, a criança passa a se alimentar dali. Eu, na época que pari, não estava bem, né? Porque eu queria estar na minha casa e não consegui estar antes do parto. E como eu passava por uma série de confusões na minha família, na casa da minha mãe, eu ficava ansiosa para que minha casa terminasse logo, mas não deu tempo. Mas eu ficava. Não, eu sabia que não ia dar tempo, mas eu ficava ansiosa do mesmo jeito. Não ia adiantar, mas a mente, né? Ficava ali trabalhando e tal, e ficava ansiosa, agitada, agitada, e isso impactou também. Eu tive muito leite, mas até um determinado momento, com 6 meses de parida, eu já não tinha mais. Os meus seios, vocês estavam falando do tamanho do seio, meu seio era menor do que é hoje, meu seio ficou assim, sabe aqueles mamão enorme? Quando eu olhava, eu dizia: meu Deus, tinha que botar fralda, não cabia nada. Eu comprei um monte desses sutiã, porque não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Um monte de sutiã de amamentação não dava nada, porque meu seio ficou muito grande. E o que é que os mais velhos fazem? Pega um pente e um óleo de glicerina, morna o óleo, passa, pelo menos aqui em São Francisco do Conde, no interior é assim.
pessoal morna e vai passando, e passa o pente do lado oposto, que aí o leite sai. Eu tinha muito leite, o leite escorria na minha roupa. Era muito leite, chega, descia quente. O leite era muito forte, né? Como a pediatra falava, seu leite é muito forte. E fazia isso tudo que os mais velhos diziam. Comia cuscuz com manteiga, com café. Isso tudo que a gente que é de interior aprende, né? Tem que comer café com farinha, tem que comer canjica. Eu enjoei carne. Eu voltei a comer carne quando Sofia tinha 10 anos. Eu enjoei carne. E mãe fazia aqueles escaldados, que o que Má estava falando, né? Angu, essas comidas e peixe, fazia escaldado, que é que os mais velhos também dizia. Tem que comer escaldado, que aí junta a farinha com as verduras que o leite chega, né? Mas só para dizer para vocês, para partilhar, que essa minha experiência foi assim. E como o meu parto não foi normal, eu tive dificuldade com os pontos, tinha dificuldade inclusive na amamentação, porque Sofia era muito grande. Então, para apoiar a Sofia em cima daqueles pontos, uma criança de quase 5 quilos, não era fácil. Nos primeiros dias eu chorei, eu chorava. E sempre eu chamava alguém para ficar próximo, né? Para tentar me ajudar a sentar e apoiar ela, porque ela era muito grande para mim, era o peso de praticamente 2 crianças em uma só. E, graças a Deus ela teve esse peso, mas ela não teve nenhum problema com glicemia, não teve nada. Assim que ela nasceu, fez exame nela e em mim para ver se ela estava com algum problema, mas ela não estava, ela era saudável, como é até hoje. Mas, com relação à saúde mental, eu observo que as minhas frustrações, as minhas ansiedades, eu passei para ela. Porque hoje ela é uma criança que não é muito aberta. Ela não é que ela não seja sociável, mas ela prefere ficar no canto dela quieta, não é muito de conversar. E aí eu comecei um acompanhamento dela, né? Meu e dela, com uma psicóloga, e ela me dizia isso. A gente tem que tentar trabalhar isso nela, porque foram coisas da minha gravidez que passou, porque nós estávamos ligadas pelo cordão umbilical. Então, os meus sentimentos passaram para ela. E tudo que eu tinha, ansiedade de estar na minha casa, ansiedade de conseguir comprar as coisas. A gente sabe que o mais importante não é isso, não é um enxoval, mas a gente fica, né? Com ansiedade, tentando, isso tudo passa, inclusive através da amamentação. Eu gostava de amamentar, muito embora eu sentisse o que eu falei, né? Essas pulsações e tal, mas ali me fazia me sentir próximo dela e me sentir mãe, né? Porque eu estava amamentando e sabia que aquele gesto era uma forte ligação minha e dela. Porque veja que extraordinário, você amamenta e você sente a pulsação no seu útero, né? Então, você observa que está tudo interligado, né? Que está tudo, conectado. Eu estou vendo aqui que a Elaine disse que também penteava o peito, água muito quente. Exatamente, aqui no interior a gente tem essas práticas, todo mundo comia coisa de leite, isso mesmo, a gente comia café com farinha, cuscuz, era tanto cuscuz, o bom é que eu amo cuscuz, mas era cuscuz quase todo dia, mingau de milho e cuscuz, mas eu gosto assim mesmo. E os seios ficaram enormes. Então, a gente tem que estar preparado psicologicamente mesmo, para ver que o seio quadriplica, pelo menos o meu ficou muito grande. Aí eu parei no primeiro dia, ficou assim. Eu parei em um domingo, vim para casa na terça. Quando eu acordei na quarta, meus seios estavam enormes. Pode ser que essa produção, que essa alimentação, que os mais velhos diziam, a minha avó, mãe dizia, tem que comer isso. Ajudou, mas pode ser que questão hormonal minha, do meu, não sei, mas eu sei que meu seio era muito grande e eu produzi muito leite, como o Mai disse no início, né, da questão desses absorventes. Quando eu parei, também eu não sabia que tinha, mas eu passei a usar esses absorventes que chegava. Muitas vezes não dava conta e a gente botava a própria fralda para conter, porque era muito, muito leite. Mas essa é a minha experiência. As sabedorias, né, das nossas avós, bisavós, mães,
é uma sabedoria milenar, né? Que vem muitas vezes afrodescendente, indígena. Minha tia e minha mãe, por exemplo, feriram muito o peito. Então, elas passavam a casca do mamão e um pouquinho de sol. Mas a gente precisa ter o entendimento de como fazer essas coisas, né? Eu vou passar um mamão cheio de fungo no meu peito e vou tomar sol para passar toda a bactéria para cá. Esse mamão de hoje que eu pego, ele é do pé ou ele é de onde? Que a gente às vezes nem sabe, né? O pentear o peito, né? Qual é a intenção que eu coloco? Que às vezes uma oração que você faz, o seu psicológico transfere às vezes para o seio aquele poder ali da sua mente. Mas se eu não acredito, ou se eu faço aleatório, sem perguntar quem sabe, às vezes eu posso prejudicar, né? Então precisa ter esse equilíbrio dos saberes. E existe o banco de leite, que a gente tem o direito de pedir informação, tem esses lugares, porque às vezes é uma psicologia mesmo que vai ter que dar conta, é uma nutricionista, né? Para além das pessoas que estão perto da gente. Então, não achar que a gente sabe de tudo e também não descartar tudo de uma vez, né? Tá, eu tinha levantado a mãozinha, até para poder falar um pouquinho dessa questão da mama empedrada, né? Acho que a gente tem que respeitar todas as culturas, mas a gente também, hoje a gente vive num mundo que a gente traz outros conhecimentos. Então, eu acho que lá atrás muitas coisas funcionaram e hoje elas continuam funcionando, mas às vezes de uma outra forma, né? Os chás, antes a gente oferecia para criança, hoje a gente não oferece mais para criança, a mãe às vezes vai tomar para poder oferecer isso de uma outra forma, né? Através do leite. Então, hoje, assim, a gente não aconselha passar hoje a folha do mamão, o mamão, o pente, porque exatamente o que a Marielle falou, às vezes esses produtos, esses objetos, eles estão contaminados. E às vezes a mama ali a gente não percebe, mas ela tem alguma fissura, algum machucadinho, e isso é uma porta de infecção. Então, a gente hoje não se recomenda fazer isso mais. O que, né, a gente sabe que naqueles primeiros dias ali, tem o que a gente chama de apojadura, que é quando a mama fica muito cheia. Então, a recomendação é fazer a massagem na mama, movimentos circulares, de cima, começando lá de cima para baixo, como a gente pensa num engarrafamento. Então, a gente primeiro desobstrui quem está lá atrás, para depois ir chegando lá. Porque se a gente desobstruir, né? Mentira, a gente desobstrui aqui para poder facilitar o fluxo aqui. Então, a gente vai fazendo os movimentos circulares ali na areola, voltinha da mama. Às vezes, você sente um pouquinho mais durinho em algum outro ponto. Então, você faz o movimento circular naquele pontinho mais durinho e vai tirando o excesso. O excesso do leite ele pode ser doado, gente. Então, a gente, né, a Marielle comentou um pouquinho, se a gente tiver os potes, quando a gente não tem o potinho em casa, a gente procurar o banco antes, o banco oferece esse potinho para a gente. Então, esse leite em excesso, ele pode ser doado. E ele é muito importante para os bebês da UTI neonatal. Então, assim, e no banco de leite também, eles ensinam direitinho fazer essa massagem. Aqui fica um pouquinho difícil de eu mostrar, porque, né, não tem nenhuma mama aqui, às vezes no vídeo não dá para todo mundo visualizar, mas procurem um banco de leite, procurem um posto de coleta e procurem uma equipe de saúde da família para poder explicar melhor e não fique com dúvida. Outra coisa é a questão do banho quente, né, de uma compressa inicial. O banho quente, a compressa quente, ela ajuda muito naquele momento, mas ela faz com que aumente ainda mais a produção do leite. Então, vai virando uma cascata ali que não vai acabar, tá? Então, só essas questões hoje em dia que a gente mudou um pouquinho a forma de ver, né? Não estou tirando ali nenhuma cultura, é só porque a gente precisa ter um pouco de cuidado do que a gente vai colocar na mama para evitar algum tipo de infecção, né? Acho que o pessoal falou assim que o leite acabou ferindo, exatamente. Se a gente coloca algo ali na mama, né, que está contaminado, então pode gerar aí uma infecção e ficar e gerar um processo infeccioso ainda maior ali. Então não fique com dúvida em casa. Sempre procure um banco de leite, um posto de coleta ou uma unidade básica, ou até a maternidade. Tem muitas maternidades que elas estão abertas, às vezes ali não tem, às vezes em alguns municípios a gente não tem acesso muito fácil a algumas instituições de saúde, então às vezes até a maternidade consegue fazer esse atendimento, mas o importante é que não fique com dúvida em casa.
E acho que um ponto muito importante que foi falado aqui é a rede de apoio. Né? A rede de apoio é muito importante. Acho que o momento da mulher ali, do pós-parto, tanto da gestação, não é um momento fácil, é um momento de muitas mudanças, de corpo, de mente, a mulher é muito sobrecarregada, nós temos que dar conta de tudo, então a gente tem que dar conta da gestação, a gente tem que dar conta de ter o parto normal, a gente tem que dar conta de amamentar, e as coisas não são bem assim. A gente tem que querer também e buscar o conhecimento e aos poucos, e com a rede de apoio, com a pessoa ali do seu lado, o companheiro ou a companheira, seja ele quem for, com a mãe, com uma sogra, com uma amiga, a gente sabe que aí a gente começa a dar mais conta. Mas é muito importante ter essa rede de apoio, sim. Acho que a Elaine falou muito bem aí, e Nayane falou, né, que teve a oportunidade de ter a mãe do lado dela. Eu acho que isso é fundamental. A gente ouviu a Elaine psicóloga no início, mas a Elaine mãe e a avó colocou várias coisas interessantes no chat. Aí, se você quiser fechar com um pouco do que você foi compartilhando ali ao longo do tempo, por escrito, e como é que você fazia essa gestão do tempo, Elaine? Que igual ela falou da sobrecarga, né? Tem que lavar roupa, fazer comida, arrumar a casa, trabalhar. Meus filhos sempre foram muito calmos, graças a Deus por isso, né? Eu tive Matheus foi meu primeiro filho, engravidei muito nova, e o único processo complicado que eu passei com o Matheus em relação à RN era que Matheus chorava muito à noite. E a gente não conseguia compreender o porquê que Matheus chorava tanto. Matheus tinha problemas respiratórios e a gente não sabia. Matheus tinha dificuldade para respirar. E detalhe que toda semana eu estava com o Matheus no pediatra e o pediatra nunca descobriu isso. É complicado. Matheus chorava a madrugada toda, a noite toda, e só conseguia pegar no sono pela manhã porque ele já estava extremamente cansado, né, de chorar e de gritar a noite inteira. Matheus não rejeitou a mama, ele não quis, não pegava no meu peito de jeito nenhum. E quem se sentiu a rejeitada? Eu. Olha que maravilha. Na minha gravidez e no meu parto, eu não tive apoio nenhum da minha família, da minha mãe biológica, não tive nenhum. Ouvia coisas pesadas, coisas duras. Uma das questões que eu trago muito é que a gente precisa ter certeza do que a gente está querendo, está buscando para a nossa vida, porque quando a gente coloca um filho no mundo, a gente sabe que é mais um, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque o que a gente vive, o que a gente passa, a gente transmite para ele, e ele também pode passar. A gente precisa ter muita certeza do que a gente está fazendo. Só que eu era muito jovem, e é meio complicado a gente dizer que está tendo certeza do que está fazendo aos 15 anos. E quando o Matheus eu tive que sair de dentro da casa da minha mãe, como eu não trabalhava, eu fazia um monte de bico. Tudo que aparecia no mundo para poder fazer para ganhar o dinheiro, eu fazia, porque eu queria sair da casa dela de qualquer jeito. E aí eu conheci um rapaz. Mas antes de eu conhecer esse rapaz, eu fiz uma oração. E dentro dessa oração, um dia, minha mãe me afrontou de tal forma que eu disse a ela, nem que seja com traficante, mas de dentro da sua casa eu vou embora, e para nunca mais voltar. Tomei uma bofetada na cara e eu disse a ela, essa foi a última vez que você bateu, porque nunca mais você bate. Com uma semana eu conheci uma pessoa, na segunda semana a gente já estava morando junto. A gente precisa aprender a orar, a entender os sinais mandados em relação à nossa oração. E foi isso que eu fiz. Eu orei a semana passada, o negócio chegou hoje, eu não quero nem saber. Para que amor? Amor com o tempo a gente constrói. Eu vou embora daqui. E aí eu fui embora. Meu filho ainda era muito pequeno, Matheus não tinha 1 ano de idade. Matheus acho que tinha 5 meses mais ou menos. E foi daí que eu comecei a buscar entendimento entre outras pessoas, entre outras coisas. Fui para outros médicos, que aí que eu vim descobrir os problemas de saúde que meu filho tinha. Encontrei uma mulher chamada Dona Raimunda, que eu não sei nem se essa mulher é viva, que tem milhões de anos que eu não vejo. Foi essa mulher que olhou para o meu filho e disse, seu filho precisa de ajuda com urgência. Foi ela que viu, foi ela que enxergou e me levou para o Martagão Gesteira. E lá no Martagão Gesteira foi que meu filho fez todo o tratamento. Durante 5 anos. O intervalo de uma cirurgia para outra era de 1 ano. E aí, quando o Matheus fez 2 anos, eu engravidei de Antônio.
Já minha gravidez de Antônio foi mais branda, foi mais calma, que eu já tinha um pouco mais de entendimento, eu já tinha um pouco mais de experiência, porque por causa das questões de Mateus. Tanto Mateus era calmo, só tinha essa questão do choro. Antônio era extremamente calmo sempre. Nunca foi aquela criança nem calado demais, nem a criança que briga por tudo, que chora por tudo, que sabe? Não, era sempre dei banho, dava o alimento, botava na cama. Quando saiu da cama, botava um tapetezinho, forrava com não sei quantos lençóis, 300 travesseiros ao redor, porque na minha cabeça ele não ia passar por cima do travesseiro, né? Não passa o quê, gente? Pelo amor de Deus. A criança tá ali inutilizada, mas na cabeça da gente, se a gente colocar um monte de travesseiros ao redor, eles não vão passar, que é tipo uma barricada, mas é mentira, eles passam. E aí eu botava eles brincando ali no tapete com um monte de lençóis e travesseiros ao redor, e eles ficavam ali, era o tempo de eu lavar roupa. Quando eles dormiam, eu fazia comida, e geralmente a comida era feita na noite ou à madrugada, que era depois que todo mundo tomava banho, estava todo mundo dormindo, eu ia fazer a comida, que era a comida do dia, era o café da manhã, o almoço e o jantar, eu já deixava pronto à noite, que era para que o meu dia fosse dele, que o meu dia fosse para ele. Mas ainda assim eu tinha minhas outras atividades que eu precisava trabalhar para ganhar meu dinheiro. Quando o Antônio, eu geralmente saía com o Mateus com 2 anos, carregado de um lado e Antônio carregado do outro. E para todo lugar que eu ia era dessa forma, porque eu achava um absurdo. Mateus é um bebê, tem 2 anos, Antônio é um bebê que só tinha poucos meses. Mateus com 3 anos e Antônio com 1 ano, eu andar com Mateus no chão e Antônio no colo. Não, os dois são filhos. Os dois precisam se sentirem amados, que bem-quistos e desejados pela mãe. E a gente tem esse processo muito grande que quando a gente para em um, a gente esquece que o outro é filho. A gente passa a rejeitar. E aí o filho faz assim, minha mãe gosta mais de fulaninho de tal do que de mim. E aí a mãe faz, não, eu amo os dois da mesma forma. Não, mas a senhora faz assim com fulano de tal e comigo não faz. Ah, é porque ele é mais novo que você. Ele é mais novo, mas ele deixa de ser filho. Eu sou a mais velha, mas eu deixo de ser filha. Eu deixo de ter o desejo de ser amada, de ser benquista, tanto quanto meu irmão. São coisas que a gente precisa parar para analisar. Porque o outro se sentir rejeitado, ele cresce e se torna um ser humano doente. Porque nós, enquanto mulheres, quando a gente se sente rejeitada pelos nossos parceiros, a gente adoece. E por que a gente vai achar que nós, enquanto mães, não vamos causar isso nos nossos filhos? Eu sempre tive muito esse cuidado. Hoje eu tenho Elali de 14 anos. Quando eu parei Elali, lá em casa foi um processo, porque Mateus morria de ciúme, mas era um morrer de ciúme que queria estar grudado em Elali o tempo todo. Mas se eu fizesse algo para Elali, ele dizia, faça aqui para mim também. Aí a forma de pentear o cabelo de Elali, eu tinha que pentear o cabelo de Mateus e tinha que pentear o cabelo de Antônio. Quando eu dava banho em Elali, o perfume que passava em Mateus, eu tinha que passar em Mateus, em Antônio e em Elali. Se eu comprasse qualquer coisa, tinha que ser igual para os três, independente de cor, de seja lá qual for o objeto. Por quê? Porque eu não aceitava que dentro da minha casa tivesse essa divergência nessa diferença de filho. Para que eles nunca olhassem para mim e dissessem, ah, você gosta mais de tal irmão do que de mim. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente acontece dentro das casas. 99% dos pacientes que eu atendo hoje são doentes por causa das famílias. Infelizmente, as famílias entenderam que amor é algo banal. Infelizmente, as famílias entenderam que cuidar é algo banal. Que a gente precisa cuidar do mais novo, porque o mais velho já sabe se virar, porque tem 8, 9, 10, 11 anos. E a gente também esquece que quando a gente deixa de abraçar, tem um mundo miserável lá fora que abraça no seu lugar. Você está preparada para receber o baque que vai vir de lá para cá? Devido ao seu abandono? Devido à sua falta de amor? Devido à sua falta de entendimento? A gente precisa parar e analisar. A mãe que eu tive é a mesma que eu quero ser? O que minha mãe fez em mim, que me feriu, que machucou, que humilhou, é a mesma coisa que eu quero fazer para os meus filhos? Faça com que o seu lar se torne um lugar de amor. Faça com que o seu lar se torne um lugar gostoso de habitar. Um lugar prazeroso de estar. Nayane traz que ela era enlouquecida para sair de dentro da casa da mãe dela porque era um lugar tóxico. Imagine hoje a filha de Nayane dizer que ela está louca para arrumar um emprego, comprar uma casa para sair de dentro da casa de Nayane, porque a casa de Nayane é um lugar tóxico. Agora, será que Nayane já teve essa conversa com a filha dela?
É uma coisa que está faltando dentro das famílias, que estão faltando dentro das casas, é o diálogo. Porque quando você fala, você escuta, tem entendimento, tem conscientização, né? A gente consegue entender o lado do outro, o espaço do outro, o pensamento do outro, o comportamento do outro. E hoje, dentro da minha casa, nós temos um grupo de WhatsApp entre 4 pessoas, eu e mais 4. Quem são os mais 4? Eu, Matheus, Antônio, Elali e Vitória. Quem é Vitória? Minha nora, a mulher do meu filho do meio. Todos os dias, quando eu acordo, geralmente eu já acordo na hora de sair para trabalhar. Eu tomo um banho voando para poder sair. Elali ontem disse para mim assim, minha mãe, você já reparou uma coisa? Eu disse o quê? Por que você trata seus filhos como se eles fossem crianças? Eu disse, porque os meus filhos são crianças. Ela disse, minha mãe, eu tenho 14 anos, Matheus tem 23 e Antônio tem 21. Eu disse, você pode ter 50, Matheus pode ter 100, Antônio pode ter 80. Eu sou mãe, vai continuar sendo criança e eu não aceito reclamação aqui em casa. Eu queria que você reclamasse, sabe, como ela se eu tratasse vocês com diferença. Por que ela diz isso? Porque eu mando mensagem todos os dias de manhã. No grupo, eu fiz um grupo com os 4 para que eu não precisasse mandar de um por vez. Bom dia, amores da minha vida, sua mãe te ama. Eu sou apaixonada por vocês são a razão da minha vida e é por isso que ainda respiro. Estou indo trabalhar, se eu volto só Jesus sabe, mas eu preciso que vocês saibam que vocês são amados. Isso falta nas famílias. Minha nora foi parir, quem ficou no hospital com minha nora o tempo todo fui eu, e quando ela dizia pro povo que eu era a sogra dela, ninguém acreditava. Sua sogra? E ela lhe trata assim? Porque a gente precisa aprender a dar pro outro aquilo que a gente quer receber, gente. Se você quer amor, dê amor. Se você quer respeito, dê respeito. Se você quer compreensão, dê compreensão. E isso a gente ensina aos nossos dentro de casa. A mudança, eu preciso de uma mudança no mundo. Mas a mudança do mundo, a gente começa por onde? A gente começa por nós. Eu preciso começar por mim. Eu preciso ser a mudança. Eu preciso mostrar para o meu filho que ele precisa ser um homem bom para a filha do outro. Eu preciso mostrar para minha filha que ela precisa ser uma mulher boa. Sabe? Ela necessita aprender isso. E como é que a Lali vai aprender o que é ser uma boa mulher? O exemplo que a mãe dela está dando. Porque nós somos exemplos do nosso. Eu fico apaixonada quando eu vejo o Antônio tratar a mulher dele e quando eu vejo o Antônio tratar o filho dele. Antônio, Bernardo vai na sua casa, ele faz assim, você dá um bala para ele, ele faz, e a do meu pai? Meu pai também gosta de bala. Vitória surta, porque ele diz que ele só lembra de Antônio. Mas Antônio dá para Bernardo aquilo que ele recebeu na infância dele, aquilo que ele recebeu na adolescência e aquilo que ele recebe até hoje na juventude, porque tem 21 anos. É pai, mas continua sendo jovem. Então a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos para que isso aí seja proliferado. Para que eles levem para a vida inteira, para que eles sejam um exemplo para o outro. E a gente nunca pode esquecer que nós somos espelhos. Alguém olha para a gente, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não saiba, mas tem alguém que olha e diz assim, ó, Mariellen é assim como mãe, ó o comportamento de Mariellen enquanto pessoa, olhe como Mariellen age com as amigas, olhe como é o comportamento de Mariellen com o neném. A gente acha que não, mas as pessoas olham, as pessoas veem. E muita gente se espelha no comportamento ao qual a gente expressa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Eu quero dizer que, quando eu chego em algum lugar que eu vou me apresentar para palestrar, eu sempre falo que a minha primeira profissão dentro do meu currículo é ser mãe, que é a coisa mais linda que Jesus pode fazer na minha vida. Porque eu sou apaixonada pelas 3 maravilhas do mundo que Jesus colocou para que eu colocasse no mundo. Ele colocou no meu ventre para que eu colocasse no mundo. Sou apaixonada pelos meus filhos, sou doente, louca, alucinada pelo neto, porque a gente acha que a gente sabe o que é amor quando tem filho. Mentira. A gente só vai saber o que é amor quando a gente tem neto. Que a gente não quer nem que a mosca pouse. É um negócio enlouquecedor que eu acredito que nem Freud explique. Porque Bernardo me aquece de uma forma que eu não sei explicar. Aquele menino é minha vida todinha. O que é que eu digo para vocês? Ser mãe é bom, ser mãe é gostoso. Mas ser mãe com responsabilidade é melhor ainda. Ser mãe com entendimento é mais fácil. Vamos começar a ter a destreza para poder ouvir o outro. Se você não sabe, pergunta. Ah, mas fulana é maluca, me ensinou a fazer assim. Fulana está te ensinando da forma que ela sabe. Se você não gostou da forma que fulana te ensinou, é a forma que ela sabe, procure uma outra pessoa
peça informação, mas não fique sem informações. Não vá parir de qualquer jeito, não vá parir de qualquer forma, planeje a sua vida, porque é uma vida que a gente está colocando no mundo. E a gente vê passar todos os dias na televisão o quanto as pessoas têm sofrido por falta de planejamento familiar. E têm sofrido em todos os âmbitos de uma vida inteirinha. A gente pode selecionar de quem a gente vai parir? Pode sim. Porque o corpo é seu. É você quem manda, é você quem determina. Eu vou parar de falar porque eu falo demais. Quero agradecer, quero dizer que vocês são especiais e que eu estou apaixonada por esse momento. Obrigada, Elane. Essa questão da rejeição, né, da criança com a mãe, da criança com a mama, ela é muito forte, né? E aí a gente pode pesquisar uma técnica que chama Chantala. É uma massagem, tem vários vídeos, né, explicando, várias pessoas também que a gente pode buscar, que envolve o toque, né, do genitor, da genitora com a criança, assim, do pai, da mãe, ou das duas mães, ou dos dois pais, né, com a criança, e como que isso modifica, né, a gente pode conversar desde a barriga, né, desde a gravidez. Tem uma teórica africana chamada Subu Fusomé, que escreveu o livro O Espírito da Intimidade. Ela disse que o povo da nação dela, né, da Gara, desde quando o neném está na barriga, escolhe uma canção para ser aquela canção da criança a vida inteira. Se a criança cai, machuca, chora. Então, existe esse hábito, né, de ir conversando com o bebê na barriga. E aí, essa técnica da massagem Chantala, tem também essa questão da superproteção das mães, né? E aí a gente tem irmandades, né? Como tem a irmandade de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, tem a irmandade das mulheres que amam demais, porque às vezes a mãe ama tanto a criança que não dá espaço para a criança nem mamar. E aí a gente pode cuidar disso também na técnica de espelhos, né? Em terapias em grupo. Tem várias redes de psicólogas negras na internet que fazem terapias gratuitas entre mulheres negras, né? Como a Terra Pretas. E aí, Elane levantou a mão e depois de Elane, né? Já passando para a Nayane, para Nayane, eu vou querer ouvir de você, Nayane, o que você quiser dizer, né? Mas me vem assim, que a gente sempre pode ser mãe, né? Sempre pode recomeçar a nossa história de matriarcado, né? E a sua gravidez foi de um jeito, mas hoje você já descobriu técnicas de respiração, como a Kemet Yoga, você pesquisa sobre as matriarcas, né? Sobre as quilombolas. Então, como que a gente pode renascer em qualquer fase da vida sendo mãe, né? E esse seio, né? A gente tem pessoas aqui de várias fés, né? A fé cristã, a fé no axé. Também temos, né, a rainha do mar, né, Iemanjá, com seios enormes, né? E quando o companheiro dela, ao querer ofender os seios de Iemanjá, ela saiu fora, né? Porque ela sabe que os seios dela são grandes e sagrados, assim, né? Então, como é que você foi se redescobrindo mãe, né? E às vezes a gente vê você e Sofia com a mesma roupa, vi Elane antes que levantou a mão, para a gente ir dando, né, esse ponto e vírgula, né? Porque ponto final mesmo não tem. Eu vou fazer uma apanhada muito rápida de uma história. Você tocou no assunto aí, eu me recordei. Quando o pai da minha filha viajou para trabalhar, eu estava grávida. Eu estava grávida, ele só conseguiu voltar. A empresa só liberou ele para voltar. Ele tinha quase 7 meses de nascida já. Aí nós fomos buscar. Ela nunca tinha visto o rosto dele, mas ouvia a voz. Quando eu estava grávida, ele conversava com ela o tempo todo na barriga. E quando ele ligava, eu colocava o telefone na barriga e ele ficava conversando e ela chutava e ela pulava o tempo todo. Quando ele desceu do ônibus, a palavra foi papai. Para uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida. A gente estava em pé na rodoviária, ele desceu, ela abriu os braços e gritou papai. Eu fiquei impressionada porque nem eu tinha visto ele. Então, assim, realmente, o contato, o ouvir é importante demais. O vínculo é muito grande e é importante e necessário. Eu parei aqui justamente porque eu estava atendendo Sofia, porque ela estava na escola e me disse que se estivesse chovendo, ela ia para a casa do pai dela. Aqui está chovendo, ela ligando dizendo que eu esqueci na escola, eu não esqueci. Houve falha de comunicação. Se está chovendo, eu achei que não era para ir buscar, mas enfim. Como eu disse, né, no início,
eu tive uma gravidez que não foi tão fácil. Eu fui aprendendo. Você quer a Sofia ligando de novo? Aprendendo caminhando. E a minha relação com Sofia foi pautada nos meus medos, né? De ser mãe, nessa ansiedade, como eu falei. A pandemia de 2020 me ensinou a ser uma mãe melhor. Olha, 2020, eu corria muito, sempre gostei de estudar, participava de um monte de coisa e Sofia sempre que foi ficando meio que de lado. Não é que ficasse de lado, mas a correria do trabalho e dos estudos me deixava um pouco afastada dela. E nesse processo pandêmico de 2020 para cá, eu comecei a me ver enquanto uma mãe que não conseguia viver sem a minha filha, né? Me vi nesse processo e aprendi a ser mãe nesse processo, né? Não é que eu não fosse antes, mas esse meu processo de reconexão com a minha ancestralidade, que também começou a ser permeada do final de 2019 para o início de 2020, isso tudo veio a calhar, justamente nesse processo, como Marielle falou, da meditação quemética, né? Desse processo de reconexão com o meu eu, me fez ser uma mãe melhor. E daí eu comecei a observar essas lacunas que a Elane trouxe, né? Do quanto que eu deixei esse espaço esvaziado antes, do quanto que faltou diálogo nesse meu processo de 2010, quando Sofia nasceu, até 2020. Foram 10 anos, mas deu tempo, né? Está dando tempo de correr atrás. E nesse processo, inclusive, como o Má também falou, com as mais velhas, com as quilombolas, desse meu processo de me reconectar com o território, que trouxe a vida das minhas mais velhas e dos meus mais velhos, me fez também reconectar com a minha filha, né? Como eu já disse, não é que nós não fôssemos ligadas, né? Mas é que houve uma religação, uma reconexão. A gente só dá o que tem. Se a gente está perdido, nossos filhos ficam perdidos. Mas se a gente se reconecta, né? Mas se a gente consegue centrar, né? Se a gente dá essa pausa para respirar e para se entender o outro que a gente gerou, né? E que convive com a gente, há uma aproximação, uma reconexão melhor. E hoje eu falo com os meus amigos, eu não consigo me ver sem Sofia. Mas quantas vezes eu reclamei de não poder ir para a festa porque ela era pequena? Hoje eu não vou fazer isso. Mas eu já reclamei muito. Poxa, eu queria ir para tal lugar, eu queria estar na Unilab, inclusive, onde eu estudei. Eu queria estar lá, mas eu não posso porque eu sou mãe, ela é pequena, né? Então eu acho que o que falta na gente muitas vezes é esse diálogo entre as famílias e esse laço mesmo que Sobon Fossomé ensina, que Bell Hooks ensina, né? Eu li muito esse texto, um dos textos de Bell Hooks. Eu esqueci o nome do texto, mas é Aprendendo... Esqueci. Vivendo de amor. Vivendo de amor. Inclusive, Natália, Elane, se vocês tiverem texto, a gente está fazendo uma biblioteca. Texto sobre amamentação, sobre afeto, para a gente poder também ter esses referenciais seguros, assim, de pesquisa, de estudo. E essa biblioteca está compartilhada no link do Drive. A gente fica nessa correria e a gente tem que ter tempo para essa reconexão mesmo. E a pandemia me ensinou muito. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu não sabia fazer pipoca. E durante o processo pandêmico, eu disse, não é que eu não soubesse, eu não tinha tentado, porque eu não tinha tempo. Foram coisas que aparentemente era simples, mas que fazia, que hoje faz mais sentido, né? Coisas simples de que eu não tentava, porque simplesmente eu não tinha tempo. E aí a pandemia veio e deixou todo mundo em casa. Minha reaproximação com Sofia começou daí, né?
de eu me tornar uma pessoa mais próxima. E quem vem aqui em casa, como Dona Joca, por exemplo, Má falou sobre os quilombos. Dona Joca um dia veio aqui em casa, ela se emocionou porque ela disse: você e sua filha parece duas amigas, não parece que vocês são mãe e filha. Eu estava com Dona Joca em uma live, quando a gente chegou na cozinha, o café estava colocado. Aí Dona Joca, quem fez esse misto? Eu falei: foi Sofia. Sofia, eu falei, enquanto a gente estava aqui, ela foi colocar o café. Ela não fez café, não é botar água no fogo, mas ela fez Nescau, achocolatado. E aí eu peguei e fiz o café, ela passou o pão, fez tudo. Foram coisas que pareciam ser mínimas, mas que hoje eu vejo que foram grandiosas para a gente fortalecer e potencializar a nossa relação de mãe e filha. Hoje, quem vê diz isso. Essa relação de vocês é bonita, ela parece que é sua irmã mais velha, ou que é sua irmã mais nova e que vocês conversam. Ela me diz assim hoje: minha mãe, quem vê a senhora na rua não tem noção da metade das maluquices que a senhora fala comigo aqui em casa. Eu tenho uma brincadeira com ela, que eu fico falando, meu querido diário. Ela, lá vem ela e as maluquices dela. Mas eu fico brincando disso de meu querido diário, e nesse diário eu digo para ela o que eu não estou gostando do que ela está fazendo, e ela me diz. Foi uma forma que a gente encontrou de se reconectar, né? Quando ela está na casa do pai dela, como hoje, a gente se comunica assim, por esse querido diário. Aí eu vou falando, minha filha hoje não me pediu a bênção, meu querido diário. Será que eu vou pedir a bênção a ela primeiro, para ela ver que ela precisa me pedir a bênção? Então, são relações. Ontem mesmo eu falei, bom dia, a bênção para você também. Aí ela se acabou de rir, lá vem ela. Digo, pronto. Eu levo na brincadeira, porque se a gente também for muito duro, não vai, né? Se a gente aperta demais, acaba que não sai nada, mas se a gente flexibilizar, tentar uma forma mais dinâmica, dá certo. Pelo menos comigo tem dado certo. Acho que com você e com o leite, né? Se a gente aperta demais, às vezes pode não sair, mas se a gente for flexível, amamenta. Nessa frase que você acabou de falar tem tudo a ver com o tema, né? E eu quero agradecer a Natália, né? Que é uma funcionária, está trabalhando na Secretaria de Saúde, como que é importante a gente ter esses profissionais, né, com essa abertura para dialogar com a gente. Agradecer a Elane com a sabedoria de psicóloga, de mãe, de avó, a você também, Nayane. Não é fácil, né? A gente se abrir e falar essas coisas que a vida hoje de Instagram, de rede social, mostra tudo bonito. Mas a gente chegar aqui e dizer coisas que outras mães vão assistir. Vários vídeos eu procurei no YouTube, só achei informação errada, por isso que esse projeto nasceu. Às vezes a gente vê aqueles vídeos com milhões de visualização sobre a amamentação e o trem tá todo embananado. Então, que a gente possa, né, movimentar a nossa força, a nossa fertilidade para ir criando esses pontinhos assim de apoio, né? E para a gente fechar, eu vou trazer uma música que eu aprendi. Como eu estou com o ouvido cheio de semente, né? Semente de mostarda da terapia lá. Eu aprendi também que o mesmo ovário, óvulo, não sei, da avó passa para a mãe, que passa para a filha. E aí tem uma música que é assim, eu vim do ventre da minha mãe, eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, ela me deu semente boa, me nutriu de bênçãos e hoje eu sou semente boa. Então a gente é essa semente, né?